Até conseguir chegar aqui é uma luta. E em seguida, depois da fala dos dois amigos, a gente já tem a fala da Lúcia, a palestra da Lúcia Moisés, né? Então eu vou passar a palavra para vocês fazerem uma breve apresentação das obras e depois a gente continua, ok? Quer começar, Wagner? Ou Beto? Pode? Juro. Boa tarde a todos. É uma grande alegria voltar à primavera. Na primavera, né, gente? Nós estamos chegando ainda meio de viagem, mas a gente está compartilhando com o trabalho desta casa, com o trabalho do Vinícius, que é nosso amigo desde muito tempo. A gente teve a oportunidade, enquanto ele esteve em Belo Horizonte trabalhando, de dividir um trabalho lá na capital mineira, e foi muito bom. Apresentamos ele para o público de Belo Horizonte, que não o conhecia da forma como a região aqui conhece, e a gente está tendo oportunidade de renovar nosso carinho com esta casa, que tem uma equipe maravilhosa, e aí de vez em quando a gente fica até com inveja. Fica assim, nossa, a gente não tem aquele povo maravilhoso que está lá com o Vinícius. Mas estou brincando, a gente tem sim. Mas essa turma aqui é admirável, né? A força de trabalho, de realização. E a gente, a convite do evento, da equipe, a gente está lançando o novo livro do Honório Abreu. O Honório foi presidente da União Espírita Mineira, Federativa Mineira. Ele trabalhou muitos anos, unificação. Ficou muito conhecido em razão do trabalho da evangelização infantil, porque ele, inclusive, trabalhou pela Federação Espírita Brasileira no Brasil todo, com Cecília Paiva, Cecília Rocha, que são grandes nomes da evangelização infantil. Ele desbravou o Nordeste, o Sul do país, em viagens com essas grandes companheiras que já estão no plano espiritual como ele. E pela metodologia do Mildinho, que é o estudo aprofundado do Novo Testamento, tanto quanto o estudo de evolução à luz da doutrina espírita. Ele estudava Moisés, o primeiro livro de Moisés, Gênesis, à luz da doutrina espírita. Então, Honório fez escola no espiritismo, porque ele levou o conhecimento espírita como chave para interpretar as grandes revelações históricas. E isso fez toda a diferença. Honório é um nome hoje reconhecido mundialmente, em razão da autoridade moral e doutrinária dele. E, como espírito, ele já produziu 4 obras, através do nosso intermédio. Então, ele fez um degradê, começou com o Evangelho por dentro, que é uma metodologia que lembra muito um estudo sistemático. Pegou Mateus, alguns textos de Mateus, e conectou com a obra da codificação, para dar um painel espírita-evangélico, evangélico-espírita. Aprofundou depois no Chaves do Reino, as Chaves do Reino, em que ele mostra como que as chaves espíritas abrem as portas das revelações. A primeira, da justiça, e a segunda, o Evangelho. Ou seja, ele encadeia as 3 revelações. Depois ele faz um livro que nos remete ao nosso interior, o caminho do reino, usando o pensamento espírita e costurando o Novo e o Antigo Testamento. É um livro de reflexão, de interiorização. E ele trouxe essa 4ª obra que se chama Religião Cósmica. Nesta obra, o Honório dá uma pincelada, ele vai para o pessoal, ele fala eu. Nesse livro ele fala eu, ele está falando do Honório. O Honório que se projeta para o Instituto Celeste de Pitágoras, auxiliado por um grande benfeitor de muitas vidas, que tem autoridade espiritual, que ele se chama de Gabriel. Gabriel dá sustentação, ele vai encontrar-se com Sócrates. E o Honório, quem conheceu o Honório sabe que o Honório era o homem do pensamento, profundamente filosófico. Apesar do tríplice aspecto da doutrina, mereceu um carinho todo especial dele, ciência, filosofia e religião. Mas Honório era um homem do pensamento que vai para o infinito. Tanto que a gente costumava dizer que o Honório dava pulo do gato que ninguém dá. Até hoje a gente não encontrou alguém à altura do Honório, enquanto o homem que dava os pulos dos gatos. Que seria exatamente ler nas entrelinhas o que ninguém vê.
e trabalhar isso com profundidade dentro de uma moldura autorizada, que é a doutrinária. Se tinha uma preocupação na vida do Honório, era nunca fugir aos princípios doutrinários do Espiritismo. E isso fez a diferença na obra dele. Porque tem gente que vai, mas delira, traz aspectos duvidosos, somente espiritualistas, sem aquela fundamentação que Kardec deu à terceira revelação, que seria exatamente a positivá-la, dar uma moldura dentro do bom senso, da lógica, da racionalidade. Então, o Honório vai apresentar uma visão cósmica da vida. Ele realmente deu um salto nesse livro. E a gente está falando isso pela análise de companheiros abalizados, não opinião pessoal. Pelo retorno que as pessoas estudiosas, que conhecem doutrina, que conhecem evangelho, que conheceram ou não o Honório, deram sobre essa obra. E aqui, em síntese, o pensamento de Sócrates, que ele vai debulhar e conectar com os fundamentos espíritas, ele demonstra que o grande trabalhador que está no infinito, né, que passou pela Terra e foi para o infinito, ele trabalha Deus, que é o Criador, Espírito e Matéria, em síntese. Então, é um livro que tem um sabor cósmico. E ele, sem dúvida alguma, vai aos temas de preferência do Honório, como evolução e aplicação do poder da vida, que é o amor. Então, é uma referência que a gente cria para dar uma ideia. A gente agradece. Vamos passar para o nosso companheiro Casalberto. Bom, gente, de volta. Primeiramente, o Wagner falou assim, Beto, fala primeiro. Eu disse, não, vai você. E, à medida que ele foi falando, aí eu entendi o porquê. Primeiramente, é uma honra estar aqui para falar do trabalho que nós lançamos agora. E, como nada acontece por acaso, Wagner falando sobre o Honório, naturalmente, o meu sentimento de gratidão para com o Honório, eu me sinto muito à vontade em expressar. Primeiro, Wagner me ajudou e me apresentou a Honório. Coincidentemente, nós morávamos num bairro, mesmo bairro, que tem como, entre aspas, o Santo Paulo, bairro São Paulo. Com o passar do tempo, eu comecei a participar, o Wagner já estava envolvido com o movimento há mais tempo, e o Wagner começou a insistir para que eu pudesse ir ao Grupo Emmanuel, conhecer um professor de Espiritismo. Eu relutei até que um dia o Wagner levou o Honório no bairro São Paulo, no grupo que a gente frequentava, Casa Espírita André Luiz, e o Honório fez um estudo do Evangelho. E ali eu tive a certeza que o Wagner estava correto. E graças a Deus eu tive a honra de estudar com o Honório nas manhãs de sábado o livro de Moisés que o Wagner se referiu, o estudo da evolução, e depois, foram 3 ou 4 anos, o estudo do livro Apocalipse. Então foram 12 anos de convivência junto com o Honório nas manhãs de sábado. E depois tive a honra de trabalhar com o Honório quando ele foi vice-presidente da União Espírita Mineira. Esse livro que o Wagner acabou de apresentar, eu falei para Wagner, é o Honório purinho. Então eu gostaria de dizer para vocês, não percam. É uma viagem cósmica espetacular. E, obviamente, falar do Honório eu também tenho que agradecer, porque foi ele quem prefaciou o meu primeiro livro, que foi uma pesquisa publicada no dia 24 de junho do ano de 2006, por ocasião do aniversário da União Espírita Mineira, quando eu tive a honra de lançar Chico, Diálogos e Recordações. Memórias do nosso saudoso Arnaldo Rocha. Para quem não conhece, o Arnaldo foi esposo deste espírito maravilhoso que a gente conhece tanto no movimento espírita, que é Meimei. Não percam, conheçam esse trabalho, porque foi uma pesquisa quando o Arnaldo Rocha vem trazer a público como que foi a convivência dele com Chico Xavier, quando os dois juntos fundaram o Grupo Meimei em Pedro Leopoldo, e numa convivência muito próxima, de 1946 até o dia 5 de janeiro do ano de 1959, quando o Chico mudou para Uberaba. Então, é muito bom lembrar desse pessoal, porque eles foram realmente referências
para que a gente pudesse aprender um tiquitinho, como a gente fala em Minas, de espiritismo. E, em função da publicação dessa biografia de Arnaldo e Chico Xavier, a vida me colocou diante de uma nova missão, uma tarefa muito especial. Lembrando, diga-se de passagem, porque a gente que trabalha com pesquisa, a pesquisa ela exige da gente muito cuidado em reunir documentos, em encadear as ideias e ser o mais isento possível para apresentar a história como realmente ela aconteceu. O que nem sempre os historiadores conseguem, porque acabam dando um viés pessoal com algum tipo de interesse. Então, Chico, Diálogos e Recordações, eu gastei praticamente 4 anos de dedicação, junto com o Arnaldo, que contava as histórias. Passado o tempo, o livro publicado, a vida me aproximou de um outro coração muito querido. O nome dela, Cidália Xavier. Cidália Xavier é a sobrinha de Chico Xavier. Então, começava, Carlos Alberto, uma nova aventura. Não agora em Belo Horizonte, mas eu comecei a viajar para a pequena e pacata ou barroca cidade de Sabará. E lá começamos a entabular uma série de diálogos. Quando eu me assustei, eu estava diante de um baú que se abria com uma preciosidade inimaginável. Uma história que foi contada e que o movimento espírita não conhece, que envolve a família de Francisco de Paula Cândido. Especificamente uma família que iniciou dentro de um mecanismo que conjuga até historicamente o que aconteceu com Chico Xavier. Todos vocês sabem que Chico tinha uma irmã, essa irmã ficou enferma e a família buscou recurso num casal espírita, Sr. José Perácio e Dona Carmen Perácio. E esse casal foi ministrar o evangelho, o passe magnético, na irmã de Chico Xavier, a pedido do seu João Cândido Xavier, José Xavier e aquele jovem, Chico Xavier. Chico, na época, tinha 17 para 18 anos. A irmã é socorrida e ela recupera a saúde mental e ali começa toda a saga da família Xavier no Espiritismo. Aí nós vamos nos deparar com um personagem que é o destaque desse livro, a Maria Xavier. Maria da Conceição Xavier, conhecida como Tiquinha, era a irmã mais próxima e querida de Chico Xavier, porque, naturalmente, até por uma questão também de idade, ela era 2 anos mais velha do que ele. E o interessante, porque quando os espíritos começam a se comunicar, na verdade, ela, como foi também recobrando a lucidez, tinha uma mediunidade muito ostensiva. Então, o movimento espírita não registrou, por razões que a gente desconhece, que Chico Xavier, na verdade, tinha uma parceira no trabalho mediúnico, que foi a sua irmã. Então, os espíritos começam a se comunicar, principalmente através do Chico, mas havia toda uma relação grupal, porque tinha também aquela senhora que ajudou aqueles meninos, a Dona Carmen Perácio. Essa parte o movimento espírita conhece. Mas o que nos importa é o seguinte, que os dois foram ajudando mutuamente e eles foram crescendo cada vez mais no conhecimento e na prática do Evangelho e do Espiritismo. Essa irmã de Chico casa alguns anos depois e ela vai mudar para Sabará. E é muito interessante, porque nós vamos nos deparar então com uma história que começa a se desdobrar quando esta família vai aumentando, os filhos vão surgindo, e aí vai despontar uma grande trabalhadora do Espiritismo em Sabará. E o interessante, porque começa a amarrar uma série de situações que nos mostram que a vida ela vai sendo tecida num romance espetacular, a definir que todos os personagens têm um papel mútuo para ajudar uns aos outros. Chico Xavier se destaca mundialmente,
mas nós vamos começar a perceber nessa história que existiram outros personagens de um valor muito especial na vida de Chico. E o interessante, nós também vamos perceber, além do valor da família, o lado humano de Chico Xavier no trato com seus entes queridos. O processo continua e vamos nos deparar com uma série de acontecimentos que marcaram profundamente a vida do Chico. Sob o ponto de vista positivo, mas também com muitas dificuldades que surgiram. Desta família surge um personagem, Amaury Pena, que acabou sendo um instrumento para promover um escândalo que envolveu o Chico Xavier. Quando o garoto que fica enfermo, filho da Maria Xavier, conforme eu disse, ele vai para a imprensa para falar que não existia mediunidade, que era tudo uma mentira. Esse processo foi muito doloroso na vida de todos os Xavieres, que acabou redundando, sendo o motivo principal para que Chico Xavier mudasse para Uberaba, porque a história não ficou assim muito tranquila para o movimento espírita e para ele, que começou a sofrer muitas pressões. E nesse processo todo, nós vamos nos deparar com esses personagens lidando também com as decepções. Tempo passou, esse garoto, jovem, desencarnou muito rápido, mas a partida dele deixou profundas marcas no coração de sua mãe. E ele, no mundo espiritual, começa então a, de uma forma muito complicada, chamar pela mãe. E a mãe sentia profundas dores com a ausência desse menino. Tempo passou. No início da década de 80, Maria Xavier desencarna, a mãe, num desencarne doloroso. A irmã de Chico Xavier se suicidou. Esse fato não foi conhecido, ele não foi divulgado no meio espírita. E daí tudo começa. Os filhos, o viúvo, desesperados, vão buscar socorro na distante Uberaba. Viajam pelas estradas em meio às lágrimas, mas ao mesmo tempo a esperança que o tio, quem sabe, pudesse agora ser médium na família. Fato que acabou se concretizando. Tempos depois, Maria Xavier volta do além-túmulo para contar as suas dores, o que motivou, e trazer uma história belíssima, que ficou guardada durante muito tempo. Quando me deparei, aquele pesquisador chato que gosta de perguntar, quando eu fui me deparando com tantas histórias, com tantos ensinamentos, eu senti o peso. Era necessário, então, contar essa história. Cuidado em contar de uma forma respeitosa. Mas, acima de tudo, percebendo que os ensinamentos eram extremamente adequados para os tempos que nós vivemos, aonde a família está sofrendo como resposta de um mundo materialista cada vez mais abalado em suas estruturas. O suicídio com índices alarmantes. Diante desse fenômeno, nós fomos então trabalhando por 8 anos, dobrou. Chico de Argos foi 4. 8 anos, com um acervo enorme, que nós tivemos que sintetizar para fazer uma leitura palatável, rápida, mas que pudesse iniciar um processo de reflexões. Porque Maria Xavier, voltando do mundo espiritual, ela traz 12 longas cartas, aonde nós vamos nos deparar com um enorme acervo de informações, que já fazem parte do 2º volume, que vai ser publicado um dia. Conheçam esta história. E como eu costumo brincar, preparem um copo de água, porque é para desidratar.
porque vocês vão se deparar com cartas belíssimas de Chico Xavier. Tudo que nós estamos falando é comprovado por documentos. Esse é o desafio daqueles que são irreverentes para escrever história. Espero que gostem. Compartilhem a ideia. E se preparem. Quem sabe nós vamos voltar num evento futuro da primavera para trazer o segundo episódio dessa saga, Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Muito obrigado.